Olá, bom dia, a graça e a paz, o shalom de Deus sobre a sua vida. Bom dia, Murilo, bom dia a você que está se achegando. Segunda-feira, 18 de janeiro desse ano de 2021. E a partir de hoje, no Bom Dia, Bom dia, Rose Valeriano, nós vamos abordar aqui no nosso devocional assuntos da nossa rotina, do nosso cotidiano, mas iniciamos hoje na verdade, um processo por direção do Espírito Santo, né? Nós consultamos o que vamos fazer hoje, e a direção dele é a gente entrar num processo de reabilitação dos pensamentos e das emoções, porque nossa emoção, os nossos pensamentos, depois de concebidos, nos molda, nos governa, nos dirige, nos conduz. Então, se eles estiverem desabilitados, né, não estiverem no padrão, traz muita dor, muita tristeza, erramos o alvo, erramos o caminho. Então, a partir de hoje, reabilite seus pensamentos e emoções. Isso, na verdade, é alinhar sua vida com a palavra de Deus, né? O termo reabilitar significa restituir direitos e prerrogativas, declarar que o sentenciado está inocente, né? Ajudar a reinserção social, reabilitar, reparar, renovar, restituir, né? Ser reabilitado, regenerar-se. Então, reabilitar. E hoje, para iniciar essa reabilitação, o tema de hoje é: eu tenho medo. Né? Eu tenho medo. E para isso, em João 16:33, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas não tenham medo, eu venci o mundo. Então, eu tenho medo. O medo é algo que está enraizado, se a gente pudesse tirar um raio-x, ele está enraizado na incredulidade, na soberba do nosso coração. Eu tenho medo porque algo saiu do controle no mundo visível, algo que se tornou um gigante, que me apavora, que é invencível. Então, a raiz de medo começa a brotar, né? Eu acho que a minha força não é suficiente, que eu não tenho capacidade para enfrentar, para vencer, que Deus não é suficiente, não me recorro a Ele nem à palavra, né? E o medo, ele tem uma função, ele trava a nossa vida, perturba nossas emoções e condutas, né? E tem uma variedade de medo: medo de passar fome, medo de não casar, medo de casar e de não dar certo, medo de pegar uma doença, medo de ser decepcionado, medo de morrer, medo de pegar o corona, medo de voltar aos cultos presenciais, medo, vários tipos de medo. E nós precisamos nos reposicionar, ser reabilitados. E hoje a partir de hoje, nos devocionais aqui do Bom Dia, cada tópico, cada assunto que nós trouxermos para meditar, nós vamos ter um prático, um caminho de a gente ser reabilitado. Então hoje, no Eu Tenho Medo, decida mudar a partir de hoje.
eu quero me reabilitar. Eu não quero que esse sentimento domine os meus pensamentos e as minhas emoções. Eu quero que os meus pensamentos e as minhas emoções sejam dominados pela palavra de Deus. Então, há um caminho para fazer isso. Primeiro, afirme para você mesmo que a palavra de Deus é a verdade. João 17:17, Jesus diz assim: a minha palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Ele se referindo ao Pai. Né? O que de fato Deus diz é fato. Quer tenha sentido, quer você tenha visto, vivenciado ou não, o que Deus diz é a verdade. Então eu preciso afirmar isso o tempo todo para mim, que essa palavra é a verdade. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade. A verdade. Ele não é uma verdade, ele não é uma verdade quando convém, ele não é uma verdade quando tem lógica, não, ele é a verdade. Veja bem, a palavra, eu preciso, crendo nessa verdade, o segundo passo, eu preciso relembrar, trazer à memória o caráter imutável de Deus. Né? 1 Reis 8:56 diz assim: não falhou nem sequer uma de todas as tuas boas palavras. Nenhuma. Tudo que Deus diz aconteceu. Na Bíblia, nós temos mais de 1000 profecias. Muitas já se cumpriram. E quais são as chances de uma profecia se cumprir? Uma em 450 bilhões. No entanto, nenhuma delas falhou. Então, traga à memória que Deus, a palavra dele é exata. Ela acontece e ele vela para que isso aconteça. Terceiro, saiba que o que você teme lhe sobrevém. O medo produz resultados negativos, não o tolere em sua mente. Olha o que Jó escreveu no capítulo 3, no verso 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Uau! Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Jó capítulo 1, ele diz que comparece ali diante de Deus e tal, e ele faz as festas, Deus elogia que ele é justo, e ele diz que ele faz festa com os filhos, e ele tinha um temor, né? Ele oferecia sacrifícios porque vai que seus filhos não tinham confessado todos os seus pecados, vai que seus filhos não tinham, ele não conhecia tudo a respeito deles, ele tinha um medo. E aqui como ele aqui perdeu os filhos, ele diz: olha, o que eu temia me aconteceu. Então, saiba que o medo, que o que você teme, lhe sobrevém. Então, lança fora. Não fique com isso, porque isso vai gerar vida, isso vai trazer existência. Exatamente o que você teme. Quarto, ande no Espírito. Faça o caminho contrário. Busque o fruto do Espírito, encha sua mente da Bíblia, encha sua mente com a segurança do amor de Deus. Quinto, memorize as promessas divinas. A Bíblia tem mais de 7.000 promessas. São 7.000 soluções para os problemas da vida. Olha o que está escrito em Hebreus 13, versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Ande com essa palavra, irmão. Memorize essa promessa. Verso 5. Afirme com confiança: o Senhor é o meu auxílio, não temerei o que me poderá fazer o homem, o que me poderá fazer esse mundo, o que me poderá fazer essa circunstância.
para até a morte, ele diz, aquele que crê nele, ainda que morto, vive. Sabe? Sexto, busque encorajamento e fortalecimento. Aonde? Na palavra, na oração, com outros irmãos, encorajadores. Se precisar de um médico, procure. Firme sua mente em Cristo. Jesus nunca abandona as suas ovelhas. Olha o que diz em Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Fomos lavados, redimidos, justificados. A cédula de acusação foi rasgada. Somos nova criatura. Temos a mente de Cristo. Não tenha medo. E agora uma parte prática para fazermos hoje. Anote aí. Leia todo o livro de 1 Pedro. Ok? Leia todo o livro de 1 Pedro. Segundo, leia Marcos capítulo 5. Pessoas que precisavam de cura, estavam dominadas pelo medo de morrer com aquela enfermidade e que tocaram em Jesus. Ok? Terceiro, leia Provérbios 1, de 1 a 7, que vai falar quando as coisas vão de mal a pior. Eu quero ler para nós Provérbios 1, do 1 ao 7. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então leia, Provérbios 1, de 1 ao 7, quando as coisas vão de mal a pior. Quarto, leia em voz alta Salmo 46, que o salmista diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então, irmão, como é que eu venço o medo? Eu tenho, no Salmo 46, um lugar de refúgio, um lugar de abrigo, um lugar de proteção e um lugar que eu estando lá é uma fortaleza. O inimigo não entra, o mal não me atinge, é um esconderijo do Altíssimo. Então, leia para você em voz alta quantas vezes for necessário, até que o medo bata em retirada. Salmo 46. Próximo passo. Pega um papel, escreva 3 medos que você tem. Seus. Tenha coragem. Pega o papel e escreve. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de pegar o corona. Eu tenho medo de ficar pobre. Eu tenho medo de faltar comida. E depois você planeje como vencê-los. O que você vai fazer para vencer esse medo? Peça ajuda. E dê um passo de coragem contra o medo. Se revista da palavra. Se alimente da palavra. Use a palavra. Então, nosso tema de hoje, dessa reabilitação de pensamentos e emoções, de alinhar nossa vida com a palavra, é: eu tenho medo. E o mundo está trabalhando para isso. Esse mundo que jaz no maligno, que usa as autoridades, que usa as comunicações, que usa, tudo é para gerar medo. O gigante, todo dia ele cresce, ele aumenta.
E nós, se deixarmos, nós vamos nos diminuindo. Isso fica enraizado, e a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração. Mas Jesus diz, não tenham medo, eu venci, vocês também venceram. Ele diz que nós somos mais do que vencedores. Então, que nós possamos decidir mudar a partir de hoje. Sabe? Se a gente olhar para a palavra, nós vemos alguém que vivia, que tinha muito medo, que vivia no meio de um povo amedrontado, com medo da guerra, com medo de sua lavoura ser totalmente saqueada, seus campos queimados. Gideão está escondidinho, malhando o trigo, porque os medianitas vinham na época da colheita e saqueava tudo, queimava seus campos e destruía tudo. E um anjo aparece para ele e diz, varão valoroso, homem valente, eu estou escondido, estou com medo. E o Senhor diz para ele, tem de bom ânimo, tenha coragem, não tenha medo. Então, é algo que está, sabe, intrínseco no nosso viver diário, na sociedade, e nós não temos como fugir disso, nós temos que enfrentar isso, precisamos ser corajosos, ousados. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, ele traz à memória o que pode nos dar esperança, mas nós precisamos nos posicionar, precisamos tomar uma decisão e saber desse alerta do que Jó escreveu. Aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Arranca isso da sua vida, do seu coração, meu irmão. Porque a gente fica alimentando esse medo e ele cresce. E ele vai vir à existência. Substitui isso pela coragem, pela ousadia, na palavra. Se alimente da palavra, faça Deus o seu refúgio, a sua fortaleza. Memorize esses versículos, leia 1 Pedro, leia Marcos 5, Provérbios 1, de 1 ao 7, Salmo 46, ore em voz alta na sua casa, fale no seu ambiente e faça algo prático. Pega os seus 3 maiores medos e anota. E depois, como é que você vai vencer isso? Nós fazemos planejamento de uma viagem, fazemos planejamento da nossa vida financeira, fazemos planejamento para comprar uma casa, fazemos planejamento para como você planeja, como você vai vencer esses medos. Ore, jejue e, sabe, e decida mudar a partir de hoje. Seja reabilitado. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, obrigado pela direção para esses dias, nos chamando para um processo de reabilitação. Nós, quando vemos alguém que está dominado pelos vícios, seja do álcool, seja das drogas, sabemos que o caminho é chamado processo de reabilitação, para ele ser desintoxicado daquilo, para ele aquilo poder ser tirado da vida dele. É um processo chamado reabilitação. Mas nós às vezes não atentamos que tudo aquilo que invade e que permeia os nossos pensamentos, as nossas emoções, que também nos envenena, também nos adoece, também nos aprisiona. E nós precisamos passar por um processo de reabilitação. E há um convite
para fazermos isso através da lavagem da palavra, da clínica do Espírito Santo. E hoje nós confessamos que temos medo. Eu tenho medo, Senhor. Eu não sei o que me aguarda daqui a pouco, amanhã. Eu tenho medo de não dar conta. Eu, como pastor, eu não sei o que vai acontecer com a igreja, eu não sei se vai haver sustento, eu não sei se vai ter provisão para pagar as contas. E às vezes nós deixamos que esse medo nos domine. Mas hoje o Senhor nos chama para tomarmos uma decisão de buscarmos a reabilitação. E essa reabilitação só é possível no Senhor, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, que é uma palavra de amor, que é um Pai que protege, que é um Pai que cuida, que é um Pai que alimenta, que é um Pai criador de todas as coisas, que é a fonte, que é o alicerce, que é o fundamento, que nos guarda, que nos protege. Então, Senhor, que o Senhor nos leve. Que cada um que está agora ouvindo e que virá ouvir, se renda e se matricule nessa clínica do Espírito Santo, da Tua palavra, do Teu reino, para tomar essa decisão. Eu quero ser reabilitado. Eu quero curar as minhas emoções, os meus pensamentos. Eu quero ter os pensamentos de Cristo. Eu quero minhas emoções equilibradas. Eu não quero ser bipolar, não quero ser homem de ânimo dobre, inconstante, governado por emoções e pensamentos. Eu quero ser governado pela palavra. Eu quero arrancar da minha existência, do meu coração, esse medo que me aprisiona, que governa muitas vezes as minhas ações. Senhor, eu te peço nessa manhã, cada um de nós, todos nós, ao praticarmos tudo aquilo que ouvimos aqui hoje, ao lermos o livro de 1 Pedro, ao lermos o Salmo 46, ao lermos Provérbios 1, de 1 ao 7, e todos esses versículos que foram citados aqui, que o Senhor nos reabilite, nos dê um espírito de ousadia, de coragem. Arranque de nós todo esse medo, todo esse temor diante da vida. É o que eu oro nessa manhã e já te agradeço no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe e bom dia, Karina, bom dia, Marcela e Elisa. Deus abençoe vocês. Vamos praticarmos. Nós entramos numa clínica de reabilitação dos nossos pensamentos e emoções. Só para você ter noção, amanhã nossa reabilitação é sobre o tema Meus problemas e dores são demais. Vamos ver nessa clínica amanhã o que o Espírito Santo ele sugere que façamos, o que ele vai fazer na nossa vida e aonde ele vai nos conduzir. Amém? Deus te abençoe. Logo mais à noite nós temos uma live e daqui a pouco eu vou estar publicando sobre o que nós vamos falar. Estou terminando aqui de preparar e amanhã de manhã, bom dia, Espírito Santo. Um beijo no teu coração e até às 19 horas, se o Senhor nos permitir.